O alarme toca, você pega o celular para desligar e em poucos segundos já está deslizando a tela. Notícias, notificações, mensagens, alguém acordou cedo, alguém postou uma viagem, alguém respondeu uma mensagem sua e em poucos instantes a mente já entra no estado de alerta. Uma sensação de ativação suave, porém constante, que diz que algo lá fora pode estar acontecendo e você ainda nem viu. Uma sensação que se cria de constante atraso. Parece que a vida ocorre lá fora e você está atrasado, sempre atrasado. A ansiedade digital é o produto perfeito de uma mente que teme desaparecer. É uma versão nova da velha necessidade de pertencer, do velho medo, o medo da exclusão. Só que agora assume novos formatos no meio de telas, luzes e numerinhos de notificações e curtidas. Cada notificação é uma promessa de conexão e uma ameaça de esquecimento. Porque se ninguém vir, se ninguém responder, se ninguém comentar, a mente interpreta isso como um sinal de que não existo o suficiente. É como se dissesse, se eu não aparecer, então desapareço. É aí que começa a tensão, a compulsão por estar visível o tempo todo, o desconforto quando o celular não vibra, o vazio que parece tédio, mas que na verdade é apenas ausência de estímulo químico. Eu sou Andrés Denúcio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isver, criador da Confraria da Mente, e nessa série estamos falando sobre as causas mais profundas, existenciais da ansiedade. E no caso da ansiedade digital, além da questão química, da questão da dopamina, existe a crença de que nossa importância, nossa relevância depende do olhar do outro. Essa necessidade de ser visto pelos outros, essa quase compulsão de obter o reconhecimento dos demais para então sentir-se digno, valioso, significativo, demonstra a ausência de algo sólido, consistente e profundo dentro de você. Fala de um vazio interior que devora sua alma. Você pode ter conexões, mas uma coisa é a conexão, outra coisa é a presença. Duas coisas que podem parecer semelhantes, mas são muito diferentes. Você pode ter conexão com muitas pessoas. Você pode conhecer muita gente no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Você pode ter conexões através das mídias digitais com pessoas de todos os continentes. Você pode conversar em todas as línguas com pessoas que nunca encontrou fisicamente, mas esses milhares de contatos não são capazes de preencher o coração quando não há uma presença, quando não está a presença do seu ser. Quando você não está em contato com aquelas partes mais profundas, mais íntimas do seu coração, da sua mente. Quando você não está em contato com o seu ser. Opostamente, quando você está em contato com o seu ser, você pode estar em uma caverna isolada no meio dos Himalaias que vai se sentir seguro, feliz, amparado. Quando você não tem o amparo do seu próprio ser, não importa o amparo de milhões de pessoas. Milhões de pessoas não têm o poder que tem o seu próprio ser quando olha para você, quando está com você, quando você se sente junto dele. A tecnologia é algo que está aqui, ela em si não é um problema. Não faz sentido não usar a tecnologia. Podemos levantar questões psicológicas dizendo que a gente pode projetar coisas na tecnologia, que a gente pode compensar carências, que a gente pode esconder frustrações e vazios mergulhando compulsivamente no uso da tecnologia, que isso cria dependência. Tudo bem, tem um monte de gente falando isso e não está errado. Nós precisamos ouvir isso tudo e aprender também essas coisas. Mas existe uma outra dimensão que não é tópica, que não pega apenas o sintoma, que não nos diz apenas para respirar um pouquinho, fechar, ver menos, deixar o celular fora do quarto, ou essas coisas que têm a sua utilidade, que fique claro. Que nós precisamos resolver é a ausência de significado, é a ausência de presença, é a ausência de nosso próprio ser. O que nós queremos é estar vivos, é sentir-nos vivos, sentir que toda a energia do universo está conosco, é sentir essa presença, sentir que nossa vida é digna, que é valiosa, que é significativa. Isso a gente não consegue
obtendo 800 mil seguidores. Isso a gente consegue indo para dentro, questionando nossa mente, questionando nossa conduta, questionando quem nós somos. Essa é a solução definitiva do problema da ansiedade digital. As outras soluções são válidas, são interessantes, podem ser utilizadas em conjunto, nada contra, mas não fique apenas na superfície. Ou vai precisar então ter ansiedades maiores e medos maiores e desesperos maiores para então iniciar a caminhada em direção ao seu próprio ser. Sem o seu ser, sem contato com o seu ser, você é que nem uma casca vazia. E por mais que você coloque coisas dentro dessa casca vazia, ela vai continuar vazia. Por mais que você vá em festas e esteja com muitas pessoas e tenha seguidores, e tenha likes, e as pessoas comentem as suas fotos, e você poste fotos maravilhosas que tenham milhões de comentários, aqui dentro o vazio vai continuar. Porque não são mensagens provenientes da mídia digital ou de pessoas presenciais que têm o poder de dar a você a presença poderosa que só o seu ser pode lhe dar. É importante que a gente não fique na superfície. É importante que a gente pegue esse desconforto superficial e a gente use como estímulo para fazermos o que realmente importa, conhecer o nosso próprio ser. Quando eu falo conhecimento do ser, você acha que é algo muito esotérico, muito complicado, muito difícil? O seu ser está na base de tudo. O seu ser é a existência consciente. Quando você diz, eu estou ansioso, você está vendo a ansiedade. Você se confunde com a ansiedade, você se confunde com os pensamentos, você se confunde com as emoções, mas você é algo diferente de tudo isso. Isso que você tem que entender. Não é difícil, é extremamente revolucionário para a sua vida. É perfeitamente compreensível. Não é uma crença, é algo a ser visto, pensado, discutido, compreendido. E a partir de então você pode usar a tecnologia toda do jeito como você quiser, porque a qualquer momento você será capaz de soltá-la, dar meia volta e fazer qualquer outra coisa sem olhar para trás. Porque quando você tem você, você é livre de tudo mais que tenta possuir você. Vamos continuar falando da ansiedade, dos gatilhos e da solução fundamental para essa questão. Vejo você no próximo vídeo.